Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus de Cristo esteja em sua vida, em nossa vida a cada dia. Hoje vamos falar sobre os milagres de Cristo, que aliás ele realizou muitos milagres escritos nos 4 evangelhos, registrados pelo menos 35, apesar de que João diz que se fosse escrever todas as coisas que Cristo fez, nem todos os livros do mundo seriam capazes de comportar. E estamos falando de milagres extraordinários, porque há um milagre a cada dia, o vento que toca, a semente que nasce, a alimentação que o Senhor nos oferece, o respirar, e que muitas vezes não valorizamos, né? E nesse ano passado e esse ano que estamos vivendo, quanto tem se demonstrado a importância de respirar, o ar puro, aquilo que o Senhor nos concede bondosamente, no ambiente que nós estamos aqui, que você tem percebido, em meio à natureza, ao cantadas dos animais, dos pássaros, e sentir que quão agradável é estar respirando um ar puro e sendo grato a Deus pela vida. Então é um milagre contínuo que o Senhor nos concede a cada momento, e nós muitas vezes não valorizamos. Quero convidar você a nos prostrarmos diante do Senhor e procurarmos entender algumas lições que o Senhor quer nos trazer com os seus milagres. Amorável Deus, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, pela oportunidade de mais uma vez abrir a tua palavra, e que a unção do teu Espírito esteja em nosso viver. Dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria. Nós jogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Milagres de Cristo. Aqui, Cristo, em seus milagres, ele chama a atenção para si, para suas obras, se bem que não era essa a preocupação de Cristo de ser famoso, quem sabe hoje como as pessoas na mídia, de chamar a atenção, de se aparecer, não era isso. Aliás, muitas vezes ele dizia, olha, não fale, não divulgue os feitos que Cristo, né, os milagres que ele havia operado. Mas aqui diz que havia uma preocupação dos sacerdotes e fariseus, porque Cristo, por não ter uma educação formal, quem sabe um curso teológico, né, vamos colocar assim. Na época havia a escola dos profetas, onde ali os fariseus, os escribas, eles ensinavam, e Cristo ele passa por alto, não que ele desprezasse isso, ele foi o idealizador desse projeto através de Samuel. Até trabalhamos um tema dessa finalidade, falando da escola dos profetas e quão importante ela foi, como um muro de separação, preparando jovens para se dedicarem à pregação, à obra de Deus, o conhecimento não somente de bens deste mundo, de cultura no sentido intelectual, de conhecimento, mas também espiritual, poético e em outras áreas do saber, do trabalho manual também, físico, mas estava corrompida, e Cristo estava atraindo mais pessoas do que eles. Os seus métodos de ensino, as parábolas, a maneira de chegar ao coração das pessoas, de ser receptivo, de ser aberto às necessidades, de não ter esses muros de separação, de atender, seja um líder judaico, seja uma pessoa enferma, seja de uma nação ou de outra, não importava, Cristo estava sempre receptivo a isso. E aqui em João capítulo 11, versículos 46 e 48, diz que alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe que Jesus tinha feito seus milagres. Depois os principais sacerdotes, os fariseus, formaram um conselho e diziam, o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então, qual era a preocupação deles? Não era com o bem-estar do seu próprio povo, das pessoas necessitadas,
mas com a sua posição social. Eles estavam vivendo debaixo de um jugo romano, mas parece que estavam contentes com isso, já porque não perderam os seus privilégios, né? E eles disseram, eles vão vir os romanos, se deixar, estamos fazendo tantos sinais como está fazendo, eles vão, todo mundo vão crer nele e eles vão tirar a nossa posição social. Quem sabe até mesmo nos nossos dias, né? Políticos, tanto podemos colocar no contexto religioso e também político mesmo, estão mais preocupados, quem sabe, em legislar em causa própria, ou alguns líderes também religiosos, como esses aqui eram religiosos, mais preocupados com a sua posição do que simplesmente a preocupação das pessoas, do clamor em geral. Isso não é interessante, isso não é agradável. Há aqui também o testemunho dos apóstolos, e nesse caso do apóstolo Pedro, Atos capítulo 2, 22, ele diz, homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, um homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então, ele falando de Cristo, dos milagres que operava, prodígios, curando as enfermidades do corpo, da mente, pessoas, problemas visuais, mão, pés, ouvido, pessoas que não falavam, endemoniados, e diversas maneiras. Em cada milagre, Cristo queria ilustrar uma verdade. Ele curou desde pessoas da cúpula de Israel, até mesmo dos mais rejeitados, endemoniados, leprosos. Ele queria restaurar muito mais que simplesmente o corpo, o físico, mas também restaurar a confiança em Deus e levar-nos a olhar para algo além do que simplesmente as coisas deste mundo, para a restauração final, para a vida eterna que Ele quer nos conceder. Então, em cada milagre, havia uma lição a ensinar, havia um exercer fé em Cristo. Como poderíamos citar aqui, eu já mencionei vários, né, do corpo, da mente, questões espirituais, pessoas que estavam, quem sabe, ali desiludidas com o mundo, com a sociedade, Cristo então inculcando esperança, confiança, pessoas, quem sabe, que haviam gastado todos os seus recursos em busca da medicina da época e que não havia uma resposta, quem sabe até mesmo a pessoa tratava de uma situação, mas não resolvia, outro remédio, outra droga, outra situação, mas nada resolvia. O problema agravava e Cristo então restaurava para a eternidade, mostrando que a cura física que ele operava era com o intuito também de trazer uma cura espiritual, restaurar essa confiança em Deus. Nicodemos, um dos líderes em Israel, que aliás foi ter com Cristo, falar com Cristo, ele também dá o testemunho. Em João capítulo 3, verso 2, este foi ter de noite com Jesus, até mesmo para evitar ali ser visto, a princípio, com certo receio, né, de ser visto com Cristo, e ele disse, Rabi, então reconhece Cristo, Rabi como um mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele foi atraído pelos sinais. E ele percebia, ele por ser um homem culto, não que os outros também não pudessem reconhecer isso, mas temos um testemunho de um homem, de um apóstolo de Jesus, Pedro, homem aprovado, falando homem aprovado por Deus com sinais e milagres, mas também de um próprio líder em Israel, reconhecendo os sinais que Cristo fazia de que devia ter alguém maior e atribuía isso a Deus, Deus não for com ele. O testemunho também aqui do próprio Cristo, quando eles acusavam Cristo de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios, Lucas 11, 20, e Cristo diz, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Eles acusavam Cristo de que expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, e Cristo até fala, se o demônio está dividido entre si mesmo, o seu reino não pode subsistir. Então imagine você que até mesmo o reino das trevas tem que ter unidade, tem que ter união. Porque se começar cada demônio a fazer da maneira que
que lhe agrada sem ter uma unidade em suas fileiras, não vai prosperar o seu reino. E Cristo diz, mas se eu expulso pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, a vós é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Então Cristo atribuía os seus milagres ao poder de Deus em sua vida. Cristo, divino, humano, tendo nele toda a plenitude da divindade, mas ele, como diz em Filipenses, Cristo, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo fiel até a morte, e morte de cruz. Então, Cristo não usa de sua divindade para benefício próprio. Todos os seus milagres, ele dependia do eterno. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, operando sinais e maravilhas. A multidão também reconhece. João capítulo 6, versículos 1 a 2. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é do Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, grande multidão o seguia, vendo ali os sinais que ele operava, os milagres que ele operava. Se bem é verdade que muitos vinham até mesmo por satisfazer as necessidades físicas, como até mesmo a multiplicação dos pães. E ele diz, olha, vocês vieram porque comeu do pão ontem. Mas Cristo queria ilustrar muito mais do que simplesmente o alimentar fisicamente, mas alimentar espiritualmente, exercitar fé nele, crer que ele é o enviado de Deus, aquele que pode salvar a você e a mim. O que disse o povo ao ver essas coisas? Marcos 7,37 diz que admirando-se sobremaneira diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Ou seja, Cristo, ele veio para restaurar. Diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levaram sobre si. O inimigo de Deus sabia que estava prestes, as profecias apontavam para o nascimento do Salvador, e ele, cada vez mais querendo infligir sofrimento, dor às pessoas. E aliás, é sempre assim. O inimigo traz suas propostas, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, diz, não se preocupe com isso não. E talvez usamos de maneira errada, nos alimentando de maneira errada, não nos alimentando daquilo que o Senhor nos propôs, e quem sabe trabalhando em excesso, descanso em excesso, e tantas outras coisas que podem ser boas em si mesmo, mas que em excesso pode nos levar à transgressão, à intemperança. E queremos até falar sobre isso. Nossos próximos estudos, falando sobre quanto vale a sua saúde ou a temperança em todas as coisas, até mesmo em questões espirituais, de buscar termos equilíbrio naquilo que fazemos. E diz que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então percebe que ele percorria ali toda a Galileia, e não só a Galileia, mas ali Decápolis, das 10 cidades ali onde Cristo concentra seu ministério. Ele diz que ele ensinava nas sinagogas, onde as pessoas reuniam-se de maneira formal para estudar a palavra, que naquela época eram os escritos do Antigo Testamento, conhecido como a Lei de Moisés, os Salmos, os Profetas, os escritos do Antigo Testamento, pregando o Evangelho do Reino, falando para eles que o tempo estava chegado, mostrando que ele era o Messias, aquele que veio para derribar as barreiras de separação que haviam entre judeus e gentios e mostrar que a casa de Deus era acessível a todos, a casa de Deus sendo chamada como casa de oração para todos os povos e curando todas as enfermidades e moléstias do povo, todas, seja ela, como mencionamos, física, de maneira mental ou espiritual, ou as emoções, restaurando-nos físico, mental e emocional para com o Eterno. Agora, qual era o propósito, ou qual é o propósito de Deus para com todos nós? Aqui temos uma passagem de 3 João, da terceira carta de João, onde diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, precisamos cuidar da nossa mente, do nosso corpo, naquilo que vemos, naquilo que ouvimos,
como nós alimentamos, o tempo de sono, o tempo de trabalho. É preciso ter equilíbrio, atividade física, luz solar, quantidade de água que ingerimos. Então são vários fatores que precisamos estar atentos. Ele quer que estejamos bem em todas as coisas, que tenhamos saúde física, mental, emocional, espiritual, todas as áreas da vida. Lucas capítulo 5, 24, 26 diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficavam maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Então, qual é o objetivo? Ao operar Cristo seus milagres, era que glorificassem a Deus. Não é para a glória de quem operou o milagre, não era para glorificar a pessoa. E até mesmo Cristo, ele mostrava algo muito importante: vai e não peques mais, ou não voltes a incorrer nesse mesma situação que pode levar ao mesmo problema. Porque muitas das moléstias e problemas, muitas vezes, é claro, tem algo que é consequência natural do pecado, mas por escolhas erradas, por um estilo de vida não conveniente. Então ele vai e não volte a fazer isso para que não incorra mal maior. E muitas vezes até se vê pessoas até que curam e faz milagres. Agora eu posso voltar a fazer o que eu fazia antes, ou seja, transgredir as mesmas coisas que levaram às mesmas consequências, os mesmos resultados, as mesmas doenças. Então, muitas doenças, muitas moléstias têm a ver com estilos de vida. E Cristo, ele não nos induz ou não nos cura de uma situação para que possamos voltar a fazer a mesma coisa, cometer os mesmos erros. Então é importante isso. Ele não vai operar um milagre para uma pessoa que vai continuar cometendo os mesmos erros. Então é importante estar atento, entender a natureza da doença, porque eram diversas. É claro, há situações que não era por uma escolha, por um estilo de vida, mas em muitos casos sim, e é nesse ponto que eu estou falando. E aqui eu quero trabalhar em que Cristo coroou os seus milagres na terra. Em João capítulo 11, 42 e 45 diz que eu bem sei que sempre me ouves, Cristo se dirigindo ao Eterno, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Diz que o defunto saiu, tendo as mãos, os pés ligados com faixa, o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que fizera, creram nele. Então aqui também há um fator que queremos destacar. Cristo coroa a sua obra de milagres com a ressurreição de Lázaro. 4 dias havia se passado já, ele morto. E ele diz: tirai a pedra. Então é preciso que eles crescem, que fizesse a parte que cabiam a eles. Cristo não foi tirar a pedra, podia falar: pedra, sai daí. A pedra sairia, mas eles foram tirar a pedra. E Cristo então faz aquilo que eles não podiam fazer: Lázaro sai para fora. Ele ora ao Eterno, o Eterno então opera o milagre através de Cristo, e Lázaro sai para fora. E Cristo fala: desatai-o. Cristo poderia ter desatado, ter mandado cair ali as amarras, mas ele disse: desatai-o. Fizeram a parte que cabiam a eles. Por isso que mencionei, em nossa vida diária temos que fazer aquilo que cabe a nós, cabe a mim e a você, procurando primeiramente cuidar do nosso corpo, com exercício, com alimentação correta, com repouso, com trabalho, cuidar do nosso corpo, nossa mente, fazer aquilo que cabe a nós fazermos, para que Cristo venha fazer aquilo que eu e você talvez não consiga. Agora, qual é o objetivo dos milagres terem sido registrados? João 20, 30 a 31 diz: Jesus, pois operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, olha que interessante, ele nos chama a atenção. O objetivo
principal é crer que Cristo é o enviado e que, crendo, tenhamos vida em seu nome. É nos restaurar mais do que simplesmente o físico, é também para a vida eterna, dar-nos vida eterna. Esse é o objetivo principal. Ao Cristo operar seus milagres, Ele quer que tenhamos vida, vida em abundância. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Mas é preciso que estejamos atentos a cuidar daquilo que cabe a mim e a você. Nosso próximo estudo, já, é claro, nós vamos trabalhar todos os milagres de Cristo. Nossos temas é com a intenção de que o amigo procure aprofundar um pouco mais, ir para os evangelhos ou para a Bíblia, mas nesse caso, se quisermos estudar sobre os milagres nos evangelhos de Cristo ali, onde fala dele em pessoa, está trabalhando, nos levar a pesquisar, mas trabalhar a ideia geral, o porquê dos milagres, e vamos trabalhar mais 2 temas voltados para essa questão. No primeiro assunto, na sequência, quanto vale a sua saúde? E Deus, ao criar o homem, ao criar o planeta, dar vida ao planeta Terra aqui, Ele deu condições para que nós tenhamos vida e vida em abundância, tenhamos saúde. Quero convidá-lo mais uma vez a nos volvermos a Deus em oração. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado, pela mensagem nesse dia e rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos o Teu propósito ao nos criar e querer nos dar vida e vida em abundância. Que possamos estar dispostos, receptíveis a ouvir a Tua Palavra, fazer aquilo que cabe a nós, para que o Senhor opere aquilo que nós não conseguimos operar. Dá-nos discernimento, sabedoria, dá-nos a unção do Teu Espírito, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.